Olá, meus caros alunos da disciplina Administração de Produção e Operações. Hoje nós vamos falar sobre estratégia de operações. E é importante, já que nós vamos falar sobre estratégia, definir o que é estratégia. A gente pode dizer que estratégia é o padrão global de decisões e de ações que posicionam uma determinada organização em seu ambiente e tem o objetivo de fazê-la atingir seus objetivos de longo prazo. Então vejam, são objetivos de longo prazo, têm um grande alcance. São decisões que comprometem a organização com um conjunto específico de ações. Isso é estratégia. Vamos fazer uma hierarquia dessa estratégia dentro das organizações. Primeiro, nós temos 3 níveis de hierarquia: a estratégia corporativa, a estratégia de negócio e a estratégia da função. De um lado, nessas colunas, vamos colocar as principais decisões que nós devemos responder, as decisões estratégicas que devemos responder, e na outra coluna, as influências na tomada, o que influencia na tomada de decisão. Então, quanto à estratégia corporativa, o que nós temos que responder é em que negócio que nós vamos estar, o que nós vamos adquirir para que a gente entre nesse negócio, em que vamos investir, como nós vamos alocar o recurso e como é que as respostas disso são bastante influenciadas pelo ambiente econômico, pelo ambiente social, pelo ambiente político, pelos valores e ética da organização. Assim, se uma organização, por exemplo, está atuando num campo de siderurgia, será que, de repente, ela entrar no campo de varejo seria interessante para ela? Será que está no momento agora de entrarmos no campo de varejo? Será que o momento social e político que estamos vivendo é adequado? Com certeza, nesse momento, essa estratégia corporativa tem que ser muito pensada, principalmente quando nós estamos numa situação meio caótica em termos de saúde pública. Estratégia de negócio. A gente já tem que pensar o negócio em si. Qual é a nossa missão? É preciso deixar bem claro por que nós existimos, por que nós estamos aqui, por que nós aqui viemos. Quais são os objetivos estratégicos nossos? Como é que a gente vai competir nesse mercado? Nós vamos competir por preço, por qualidade, nós vamos competir por meio de quê? É preciso deixar claro. Então, é preciso entender a dinâmica mercadológica, as atividades dos concorrentes, a dinâmica tecnológica, que tipo de tecnologia que nós vamos usar na nossa organização, quais as restrições financeiras que a gente tem, porque não adianta ficar dinheiro limitado, não adianta a gente ficar pensando que nós vamos investir nisso, investir aquilo. Não, a gente tem que saber as nossas restrições. E a estratégia da função. Lembra das funções que nós já falamos? Função operação, função produção, função marketing, função contabilidade, finanças, etc. E a gente entender claramente o que é aquela função, qual é a estratégia daquela função. Como aquela função vai contribuir para os objetivos estratégicos da empresa ou do negócio. Por exemplo, se hoje a empresa precisa, para sobreviver, reduzir seus custos em 10%, e se eu trabalho como gerente de uma área de operações, eu tenho que saber como eu vou poder reduzir custos ali dentro da minha operação. E como gerenciar os recursos dessa função. Enfim, nós temos que pensar em capacitação de pessoal, de tecnologia, de desempenho recente da função, ou seja, essas são as influências na tomada de decisão para aquelas perguntas nos diversos níveis, nessas diversas hierarquias da estratégia. Vamos falar especificamente da estratégia de operações, que é o ponto que nos interessa especificamente. A estratégia de operações ela tem 2 dimensões, uma de processo e outra de conteúdo. A de processo é como é que nós vamos implementar essa estratégia. Como é a palavra. Um conteúdo, o que a estratégia deve ter? Quais são as políticas, quais os planos que essa estratégia deve conter?
O conteúdo ele pode ser subdividido em objetivos de desempenho, em que a minha operação tem que ser boa. Tem que ser boa em qualidade, tem que ser boa em custo, tem que ser altamente flexível, tem altamente confiável. Em que nós queremos ser reconhecidos. E decisões políticas, como nós vamos alcançar o nível de desempenho desejado. Os objetivos de desempenho eles devem ser priorizados. Existem 3 tipos de decisões políticas: projeto, planejamento e controle e melhoria. As decisões de projeto, vamos trabalhar aqui agora. Estratégia de desenvolvimento de novos produtos e serviços é uma decisão de projeto. Nós vamos desenvolver produtos próprios, nós vamos comprar tecnologia para desenvolver. Como nós vamos fazer isso? Estratégia de integração vertical. Nós vamos adquirir fornecedores, porque às vezes é interessante você adquirir um determinado fornecedor se aquilo é estratégico. Vamos adquirir clientes, porque às vezes a gente pode adquirir alguns clientes. E por que a gente vai fazer isso? Estratégia de instalações. Quantas instalações nós vamos ter? Nós vamos ter uma instalação no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste. Depende da nossa estratégia, tá certo? Onde que serão colocadas e o que produzirão, o que farão essas instalações. E tem uma estratégia tecnológica, ou seja, quais tecnologias usar. Como é que nós vamos desenvolver? Nós vamos desenvolver essa tecnologia, nós vamos comprar essa tecnologia. E estratégia organizacional e de pessoal. Qual o papel da gerência de operações da gestão da empresa? Como distribuir as tarefas para as pessoas? Olha como é que é interessante essa estratégia de pessoal. Distribuição de tarefa é uma estratégia bastante complexa. As decisões de planejamento e controle, continuando, por exemplo, estratégia de ajuste da capacidade. Como prever e monitorar a demanda? É uma questão muito complexa. Né? Eu vou montar uma empresa, vou montar uma indústria, qual que é a capacidade que nós vamos implementar? A gente tem que monitorar bem a demanda para saber disso, para a gente ajustar essa capacidade. Estratégia de desenvolvimento de fornecedores. Como é que nós vamos escolher os nossos fornecedores? Como é que a gente vai ter as relações com os nossos fornecedores? Isso é muito importante. Fornecedores ajudam a empresa a ser mais ou menos competitivas. Então, a gente tem que ter uma estratégia muito clara para eles. A estratégia de estoques. Quanto estoque eu vou manter? Onde que vão ficar localizados o estoque? Eu vou ter mais estoque de matéria-prima ou de produto acabado? Ou de produto em processo pronto para ser acabado, né, rapidamente? Então, essa localização dos estoques é muito interessante. Esse estoque vai ficar mais perto da sede, se for uma cadeia de distribuição, ou vai ficar mais próximo dos centros de distribuição. Estratégia de sistema de planejamento e controle. Como deve a função operações planejar suas atividades futuras? Agora vamos falar sobre decisões e estratégias de melhoria. Como é que vai ser a estratégia do processo de melhoria das minhas operações? Quem que deve estar envolvido nesse processo de melhoria? O que cada um deve fazer? Como que a gente, ou quanto a gente vai desenvolver dessa melhoria? Ou quão rapidamente nós vamos buscar uma melhoria? Às vezes, a gente é interessante, por exemplo, vou pegar a indústria automobilística. Quer dizer, a cada ano ela pega um modelo e dá uma melhoria para ela. Então, ela faz uma melhoria anual. Ela não faz isso todo mês, todo dia. Estratégia da mensuração do desempenho. Como que o desempenho poderia ser medido? Como é que a gente vai... Olha, medir o desempenho de uma operação é chave, porque a gente, para poder gerenciar, a gente tem que controlar, né? Então a gente tem que saber, tem que medir. Se a gente não mede, a gente não controla, a gente não gerencia. Como decidir se o desempenho é bom? Tá bom, eu tenho lá 10 reclamações dos clientes. É muito ou pouco? Não sei. Se for 10 em 10 mil, em 20 mil, pode ser até razoável. Agora, se for 10 em 15, é bastante significativo. Estratégia de recuperação e prevenção de falhas. Como se prevenir contra as falhas, contra os erros, contra as devoluções, né, contra os produtos não conformes. E como se preparar para lidar com as falhas, quando elas acontecerem. Como é que nós vamos atuar? Todas essas são decisões de melhoria.
Vejam como a gente pode trabalhar. No objetivo geral, o projeto em gestão de operações é satisfazer as necessidades dos clientes através do produto ou serviço, ou através do processo de produção. Os objetivos de desempenho que nós já vimos são qualidade, rapidez, custo, flexibilidade, confiabilidade, são influenciados pela atividade do projeto. A atividade do projeto é um processo de transformação. E sendo um processo de transformação, tem entrada, processamento e saída. Projeto é um processo de múltiplos estágios, desde a ideia, o conceito, até as especificações detalhadas do final. É um processo caracterizado por criatividade, o projeto em gestão de operações. Então, pessoal, falando rapidamente, vejam como é interessante a gente entender, a gente se posicionar dentro de uma função, como administrador daquela função, se posicionar nas organizações, estrategicamente. A gente deve estar sempre perguntando o que a minha função pode contribuir com a estratégia corporativa, com a estratégia do negócio. Muito bem, assim a gente termina mais uma aula de hoje e qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp ou nos fóruns ou nos chats que a gente colocar no sistema Moodle. Muito obrigado.